tudo bem? Meu nome é Thaís e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Azeitona, do livro Miranda. Quê? Bobarim. Antes de falar sobre o livro, eu preciso contar pra vocês sobre a saga que foi pra conseguir ter esse livro nas minhas mãos. Estava eu, a menina Thaís, muito curiosa pra ler o primeiro livro do Bruno, então eu comprei logo na pré-venda lá na loja online. Thaís Vandroski levava uma vida normal. Um belo dia, ela decidiu comprar o menino livro do menino Bruno. Ok, eu sei que a pré-venda sempre demora para entregar, porque afinal é uma pré-venda, o livro ainda não está disponível. Depois do seu clique final, Thaís Vandroski sabia que só lhe restava esperar. Enquanto isso, ela testou algumas maneiras de passar o seu tempo. Ela decidiu que poderia assistir alguns episódios de Peppa Pig, ou então fazer um lanchinho com um bom pedaço de pão velho. E uma outra opção seria passar um bom tempo com seus pequeninos, fofinhos e amarelos amigos Minions. O site me dava uma média de 40 dias ou mais até o livro chegar aqui na minha casa, então eu fui esperando. Toda vez que o interfone tocava aqui em casa e o porteiro avisava que tinha uma encomenda pra mim, eu já ficava, será que é azeitona, será que é azeitona, será que é azeitona, será que é azeitona? Chegou uma correspondência, será que é azeitona? Bom, vou abrir logo, né? Daí eu sempre ia no maior expectativa, abri o pacote e não era azeitona. Depois de muito tempo, eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque esse livro nunca chegava na minha casa e as pessoas que estavam comprando fora da pré-venda já estavam recebendo e eu ainda não tinha recebido. E daí que o menino site foi lá e cancelou o meu pedido, simplesmente não me mandou nenhum aviso, não me falou nada e eu estava esperando por alguma coisa que nunca ia chegar. E aí a gente começa a segunda parte nessa saga, que é encontrar o livro numa livraria física. Mas eu tô falando dessa parte só pra fazer um drama, porque na verdade nem foi difícil encontrar o livro na livraria. Eu poderia ter comprado diretamente na livraria e ter esquecido essa história toda de site, mas não, as coisas não podem ser fáceis comigo, né? Então, todo esse rolo, mas finalmente meu livrinho está aqui comigo. Desde que eu soube que o Bruno ia lançar um livro, eu fiquei bem ansiosa pra ler, porque se vocês não conhecem, ele tem um canal no YouTube chamado Bobarim, e o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Desde que eu soube que ele ia lançar esse livro, eu fiquei bem curiosa, bem ansiosa, porque ele é um dos poucos canais que eu acompanho assim, com bastante frequência, então sempre que tem vídeo novo eu corro pra ver e é sempre muito legal. Então eu já tava com uma expectativa bem grande com relação a esse livro. Eu já imaginava que ia ser uma coisa bem divertida e bem inusitada, e realmente foi isso que eu encontrei aqui. Esse aqui é o menino livro, o menino azeitona, e eu achei muito legal logo de cara porque a capa já chama muita atenção. A capa já é bem divertida e eu gostei muito das cores que eles escolheram. Então tem amarelo, tem roxo, aqui na parte de trás tem um verde água, um azul turquesa, não sei, talvez eu seja um pouco daltônica. E eu também gostei desse verniz localizado que tem tanto no nome do Bruno, quanto no título do livro e quanto nessa primeira ilustração aqui de baixo. A lombada também segue a mesma cartela de cores e aqui na parte de trás tem uma foto do menino Bruno junto com um breve resuminho sobre a história. A Azeitona vai contar a história do Ian, que é o personagem principal, um adolescente mais ou menos comum, que vive somente com a irmã dele desde que ele tinha 6 anos, porque a mãe deles faleceu, então ela ficou responsável por cuidar e criar ele durante todo esse tempo. O Ian tem uma relação muito bonitinha com a irmã dele, que é a Iris. Os dois cuidam um do outro, mas no fundo ele se sente bem culpado por ser um peso na vida dela durante todo esse tempo. Ele se sente responsável pela irmã dele ter que ficar como mãe logo tão cedo e ter que abrir mão de várias coisas na vida dela para poder se dedicar à criação e aos cuidados do Ian. Então isso é um peso que ele carrega e ele sempre acha que a irmã dele poderia ter tido uma vida diferente, que tudo seria melhor se as coisas não tivessem sido como foram. Mas, em um belo dia, ele vê a brilhante oportunidade de poder mudar essa história e poder deixar o futuro da irmã dele um pouco mais confortável. O que aconteceu foi que a Iris está grávida e ele estava acompanhando ela numa clínica. Ela entrou para fazer a consulta e ele ficou na sala, na recepção dessa clínica. Então veio uma produtora de TV fazer uma proposta bem louca para ele. A Catarina é a responsável pela produção de um programa que mostra o dia a dia, o cotidiano, a realidade de pais adolescentes. Como ela viu o Ian ali na sala de espera, ela imaginou que ele seria um pai que estava ali esperando a sua namorada fazer a sua consulta. Então ela vai abordar o Ian e pergunta se ele não quer participar
participar desse programa, se ele não teria interesse, só que ela tá um pouco com pressa, então ela larga os papéis ali na mão dele, larga a proposta e pede que ele ligue de volta quando ele tiver uma resposta pra dar pra ela. É claro que o Ian não tem um filho, ele não tem nem mesmo uma namorada, então no começo essa ideia parece um pouco louca, mas quando ele fica sabendo dos valores por trás disso, da comissão que ele pode receber por participar do programa, as coisas começam a ficar um pouco bagunçadas na sua cabeça. A ideia de poder ajudar a irmã dele com essa quantia em dinheiro começa a fermentar na cabeça dele e ele começa a imaginar que isso pode dar certo mesmo ele não tendo uma namorada e nem mesmo um filho. Ele começa a criar vários planos na cabeça dele e ele decide dizer pra produtora que ele vai participar sim, que ele já conversou com a namorada dele, que no caso não existe, mas que os dois toparam que eles vão participar desse programa. E daí você já imagina a loucura toda que vai acontecer depois disso, porque ele não só está fingindo que tem um filho, como ele está fingindo que tem uma namorada, e ele precisa arrumar os dois, ele precisa arrumar uma solução para que todo mundo acredite que ele vai ser um pai jovem. Agora o Ian tem que arrumar 1000 desculpas para fazer isso tudo parecer real, porque é um programa que vai aparecer na televisão, que todo mundo vai ver, então ele tem que ter uma história bem sólida por trás daquilo. Na nossa cabeça isso fica assim, cara, isso não tem como dar certo, isso não vai dar certo, o que que vai acontecer, o que que eles vão fazer, o que que ele vai arrumar, qual vai ser a desculpa. A gente fica com 1000 ideias rodando na nossa mente e a gente fica preocupado até porque a gente não sabe onde que isso vai dar. O que eu gostei nesse livro é que conforme a história vai se desenvolvendo, a gente começa a ver várias cenas que fazem a gente rir bastante, mas também tem várias cenas mais profundas. Por trás de toda essa história do reality show, a gente começa a ver vários aspectos da vida do Ian e a gente começa a pensar em várias questões que ele também tem que pensar. Mesmo tendo assim uma pegada bem cômica, bem engraçada, muitas vezes a gente tem umas relações bem mais profundas que o Ian tem que enfrentar, então são situações complicadas, situações delicadas, situações que a gente vê assim bastante humanidade assim, no personagem. Apesar dessa loucura toda, o Ian é um personagem bem consciente, é um personagem bem preocupado com tudo, é um personagem que pensa demais nas coisas e que justamente por isso acaba se envolvendo nessas situações. Nesse livro de 340 e tantas páginas, a gente vê várias relações familiares e isso é meio que o eixo central de todo o livro, porque todas as coisas se desenvolvem a partir disso. Como eu disse, eu tava com bastante expectativa em relação a esse livro e ainda bem que ele não me decepcionou. Eu gostei bastante da forma como o Bruno escreveu, com uma narrativa leve, com uma narrativa fluida e fácil de entender, então todas as situações, por mais críticas que elas fossem, elas foram levadas de uma forma tranquila, de uma forma leve, foi bem apresentada e a gente conseguiu encarar todas elas, assim, de boa, sabe? Uma curiosidade aqui, assim, uma coisa meio nada a ver, mas eu não conseguia ver o Ian com outra cara que não a cara do Bruno. Até porque algumas falas que ele descreve no livro, algumas coisas da narrativa mesmo, são muito características do Bruno, então eu ficava assim... Opa! Não tô dizendo que o personagem foi inspirado nele, pelo contrário, não estou dizendo mesmo, gente, sinceramente, do fundo do meu coração, mas eu achei esse exercício muito legal, eu adorei ver o Bruno nessa situação. Então sempre que eu imaginava a cara do Ian, eu imaginava colada a cara do Bruno ali. Foi bem legal fazer isso. E talvez vocês também gostem disso. Bom, gente, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero que vocês também comprem, que vocês também leiam esse livro, porque ele é bem divertido e bem legal. Ele é um livro bem rapidinho de ler, dá pra ler tranquilamente de um dia pro outro, mas o conteúdo dele é bem surpreendente e bem envolvente. Se você já leu esse livro, me conta a sua opinião. E se você quer saber mais alguma coisa sobre ele, é só perguntar aqui embaixo nos comentários. Por hoje é só isso tudo. Um beijo bem grandão e tchau!